Confia em mim. Eles vão se arrepender disso. Essas foram as primeiras palavras que escutei de Richard Harrison, aquele homem de terno cinza que mudaria minha vida para sempre. Mas antes de falar dele, preciso que vocês entendam como cheguei até aquele momento, até aquele instante em que meu mundo desmoronou no meio de um aeroporto estrangeiro. Meu nome é Carmen Aparecida Monteiro. Tenho 60 anos e esta história começa no lugar mais improvável, o Aeroporto Internacional de Miami. Era uma tarde de outubro de 2023 e eu estava sentada numa daquelas cadeiras metálicas desconfortáveis, com minha mala pequena ao lado e minha bolsa de mão sobre as pernas, ou pelo menos era onde deveria estar. Acabava de passar 2 semanas visitando meus filhos nos Estados Unidos. Rodrigo, meu filho mais velho, morava num condomínio elegante em Orlando, trabalhava com importação. Fernanda, minha filha caçula, tinha um apartamento moderno em Miami. Era gerente de marketing numa empresa grande. Os dois me convidaram com tanto entusiasmo que eu, ingênua, pensei que realmente queriam passar um tempo comigo. Como eu estava enganada. A visita tinha sido tensa desde o primeiro dia. Rodrigo mal me dirigia a palavra. Fernanda estava sempre ocupada com o celular, respondendo e-mails, atendendo ligações. As refeições eram silenciosas, quase constrangedoras. Eu tentava conversar, perguntar sobre suas vidas, mas recebia respostas curtas, olhares de fastio mal disfarçados. Me sentia como uma intrusa nas vidas perfeitas que eles haviam construído. Naquela manhã, enquanto eu terminava de arrumar minha mala no quarto de hóspedes da casa de Rodrigo, encontrei algo que não deveria ter encontrado. Uma carta. Minha própria carta, na verdade. Uma que eu havia escrito para ele quando tinha 18 anos e foi estudar nos Estados Unidos. Na carta, eu listava tudo o que havia sacrificado: a venda da casa da minha mãe, as joias do meu casamento, os 3 empregos simultâneos que mantive por anos. Terminava com as palavras: "Nunca esqueça o que sua mãe fez por você." Rodrigo tinha guardado essa carta, guardado como prova. Fiquei olhando para aquele papel amarelado por um longo tempo, sem entender por que ele manteria algo assim. Foi quando ouvi vozes na sala. Me aproximei devagar, mas só consegui ouvir o final da conversa. "Como se a gente tivesse pedido para nascer", era a voz de Fernanda. "Exatamente", respondeu Rodrigo. "E quando ela for embora, finalmente." Não ouvi o resto, mas não precisava. Senti que o chão se movia sob meus pés. Não entendi o contexto completo. Não sabia do que estavam falando antes. Mas aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Voltei para o quarto em silêncio. Não dormi aquela noite. Fiquei me perguntando se tinha entendido direito, se estava exagerando, se talvez eles estivessem falando de outra coisa. Mas na manhã seguinte, fingi que nada havia acontecido. Mas eles não fingiram. O silêncio no carro até o aeroporto foi ensurdecedor. Eram quase 4 horas de viagem até Miami. Meu voo internacional só saía de lá. Rodrigo dirigia com os olhos fixos na estrada, sem ligar o rádio, sem dizer uma palavra. Antes de sair de Orlando, Rodrigo tinha pedido minha bolsa para guardar no porta-malas junto com a mala. "Fica mais organizado", disse. Eu entreguei sem pensar. Quando chegamos ao terminal internacional, ele desceu minha mala do carro e me entregou sem olhar nos meus olhos. "Boa viagem, mãe", disse com uma voz seca, vazia. Eu quis abraçá-lo, mas ele já estava subindo de volta no carro. Fiquei ali parada, vendo como ele se afastava sem olhar para trás uma única vez. Respirei fundo e entrei no aeroporto. "Logo estarei em casa", disse para mim mesma. "Logo tudo isso vai ficar para trás." Cheguei ao balcão da companhia aérea e entreguei meu passaporte. A funcionária o verificou, digitou algo no computador e franziu a testa. "Senhora Monteiro, há um problema com sua reserva." "Um problema?" Perguntei, sentindo meu coração acelerar. "Seu voo foi cancelado." "Cancelado? Mas como? Eu tenho minha passagem confirmada há semanas." A funcionária digitou novamente, olhando para a tela com uma expressão confusa. Segundo o sistema, o cancelamento foi realizado há cerca de 1 hora, de um dispositivo móvel registrado em nome de Rodrigo Monteiro. O mundo parou. Rodrigo. Meu próprio filho tinha cancelado meu voo. "Deve ser um engano", sussurrei, embora soubesse que não era. "Sinto muito, senhora,
Não posso fazer nada a respeito. Se desejar comprar uma nova passagem... Sim, por favor. Quanto custa? $800. $800. Eu não tinha $800. Tinha trazido apenas o suficiente para alguns gastos pequenos durante a visita. Procurei na minha bolsa, revirei cada compartimento e então percebi. Minha carteira não estava ali. Meu celular também não. Eu os tinha guardado, tinha certeza. Mas agora não estavam em lugar nenhum. Senti que me faltava o ar. Estava num país estrangeiro, sem dinheiro, sem telefone, sem forma de voltar para casa, e meus próprios filhos tinham me deixado assim. Senhora, a senhora está bem? Perguntou a funcionária. Não consegui responder. Apenas neguei com a cabeça e me afastei do balcão, arrastando minha mala. Caminhei sem rumo pelo terminal até encontrar um canto tranquilo perto de uma janela enorme que dava para as pistas de pouso. Me sentei no chão, abraçando os joelhos, tentando não chorar em público. Mas as lágrimas vieram de qualquer forma, silenciosas, amargas, cheias de uma tristeza que não tinha nome. Como puderam fazer isso comigo? Pensava repetidamente. O que eu fiz para merecer isso? Não sei quanto tempo passei ali. Talvez foram minutos, talvez uma hora. As pessoas passavam ao meu lado sem me ver realmente. Eu era invisível. Uma mulher de 60 anos, sozinha e destruída, no meio de uma multidão indiferente. E então escutei uma voz. Com licença, senhora. A senhora está bem? Levantei a vista. À minha frente havia um homem de uns 68 anos, alto, de cabelo grisalho perfeitamente penteado, vestido com um terno cinza elegante, mas sem gravata. Seus olhos eram de uma cor de mel clara, e neles havia algo estranho, uma mistura de curiosidade e compreensão. Estou bem. Menti, secando as lágrimas com as costas da mão. Ele não se moveu. Ficou ali me observando com atenção. Depois olhou para o balcão da companhia aérea, depois para mim de novo. Não parece que está bem, disse com uma voz suave, mas firme. Falava português com um sotaque americano marcado, mas dava para entender perfeitamente. Perdoe minha intromissão, mas acabei de ver o que aconteceu no balcão. Escutei parte da conversa. Eu não soube o que dizer. Me senti envergonhada. Ele deve ter notado minha confusão, porque se abaixou levemente, ficando na minha altura. Me chamo Richard, disse. Richard Harrison, e acho que a senhora precisa de ajuda. Não posso aceitar a ajuda de um estranho, sussurrei. Ele sorriu tristemente. Entendo, mas posso ver que seus próprios filhos a deixaram aqui sem nada. Estou errado? As lágrimas voltaram a brotar. Não consegui controlá-las. Ele tirou um lenço de tecido do bolso e me ofereceu. Obrigada, murmurei, aceitando. Richard ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando. Depois disse algo que jamais vou esquecer. Há quase 3 anos perdi minha esposa. Câncer. Ela era tudo para mim, e desde então tenho estado sozinho. Muito sozinho. Fez uma pausa. Hoje vim ao aeroporto receber um sócio de negócios, mas o voo dele atrasou. Estava prestes a ir embora quando vi a senhora aqui, chorando. E algo dentro de mim disse que eu não podia simplesmente ir embora. Eu o olhei sem entender. Ele continuou. Quando Margaret morreu, eu também fiquei sozinho num aeroporto. Era o de Boston, voltando do hospital. Sentei num banco perto do portão de embarque e chorei. Chorei como não chorava desde criança. E ninguém me viu, ninguém parou. As pessoas passavam como se eu fosse parte da decoração. Seus olhos ficaram distantes por um momento. Eu jurei que se algum dia visse alguém assim, eu pararia. Então estou parando. Eu senti as lágrimas escorrendo novamente. Esse homem entendia. De alguma forma, ele entendia. Richard se inclinou um pouco mais perto e baixou a voz. Venha comigo para minha casa. Descanse, pense. E amanhã, se quiser, eu compro uma passagem de volta para o Brasil, sem nenhum compromisso. Eu fiquei paralisada. Estava escutando direito? Por que faria isso? Perguntei com desconfiança. O que quer de mim? Ele sorriu de novo, mas dessa vez seu sorriso era diferente. Havia algo nele, algo frio, calculado. Confia em mim, disse, e seus olhos brilharam com uma intensidade que me arrepiou a pele. Eles vão se arrepender disso. Não sei o que me fez aceitar.
Talvez tenha sido o desespero. Talvez tenha sido o cansaço de tantos anos carregando tudo sozinha. Ou talvez, no fundo, algo no olhar de Richard Harrison tenha me dito que ele entendia minha dor de uma forma que ninguém mais poderia entender. Está bem, sussurrei finalmente. Vou com o senhor, mas só por esta noite. Richard assentiu. Só por esta noite, repetiu. Embora nós dois soubéssemos que essas palavras não eram de todo verdadeiras. 15 minutos depois, um Mercedes preto parou em frente à entrada do aeroporto. Um motorista de uniforme desceu e abriu a porta traseira. Richard me ofereceu seu braço com uma cortesia que eu não experimentava há décadas. Depois da senhora, senhora Monteiro, disse com um sorriso discreto. Essas palavras me fizeram sentir algo estranho, como se eu fosse alguém importante, como se eu importasse. A viagem foi silenciosa. Eu olhava pela janela enquanto Miami desaparecia atrás de nós e a paisagem mudava para zonas residenciais elegantes, com palmeiras altas e mansões brancas escondidas atrás de muros cobertos de buganvílias. O motorista conduzia com suavidade e Richard verificava seu telefone em silêncio, respeitando minha necessidade de não falar. Chegamos a uma propriedade enorme em Coral Gables. Os portões de ferro forjado se abriram automaticamente e o carro avançou por um caminho de pedras rodeado de jardins impecáveis. Ao fundo, a casa se erguia como algo saído de uma revista. Arquitetura mediterrânea, colunas brancas, sacadas com grades de ferro e uma fonte de pedra no centro do pátio da frente. Eu fiquei sem palavras. Bem-vinda, disse Richard enquanto o motorista abria minha porta. Desci devagar, sentindo que minhas pernas tremiam. Isso não podia ser real. Há poucas horas eu estava chorando no chão de um aeroporto e agora estava aqui. Richard me guiou até a entrada principal. Uma governanta, uma mulher filipina de cabelo preso num coque perfeito, nos recebeu com uma reverência discreta. Boa tarde, Sr. Harrison. Boa tarde, Helena. Esta é a Sra. Carmen. Será nossa hóspede. Por favor, prepare o quarto de hóspedes da ala leste. Imediatamente, senhor. Helena me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas. Apenas assentiu e desapareceu por um corredor lateral. Richard me levou a uma sala enorme com tetos altíssimos, pisos de mármore claro e janelões que davam para um jardim traseiro onde se via uma piscina de água cristalina. Os móveis eram elegantes, mas confortáveis. Sofás cor de creme, mesas de madeira escura, lustres de cristal que projetavam uma luz quente e acolhedora. Sente-se, por favor, disse Richard, indicando um dos sofás. Eu me sentei com cuidado, como se temesse quebrar alguma coisa. Ele se sentou na minha frente, numa poltrona individual, e cruzou as pernas com uma elegância natural. Sei que isso é pouco convencional, começou, mas quero que saiba que está segura aqui. Ninguém vai machucá-la. Ninguém vai pedir nada que a senhora não queira dar. Eu assenti devagar. Por que está fazendo isso? Perguntei com voz trêmula. Nem me conhece. Richard sorriu tristemente. É verdade, não a conheço. Mas reconheço a dor quando a vejo. E a sua é idêntica à que eu senti nesses últimos anos. Ele se levantou e caminhou até uma estante onde havia várias fotografias emolduradas. Pegou uma e me mostrou. Nela aparecia uma mulher bonita, de cabelo loiro, sorrindo em frente a um mar turquesa. Ao lado dela estava um Richard mais jovem, abraçando-a com uma ternura que se podia sentir mesmo através do vidro do porta-retratos. Ela era Margaret, disse com voz suave. Minha esposa. Estivemos casados por 41 anos. Ela morreu em dezembro de 2020, câncer de pâncreas. Eu senti um nó na garganta. Sinto muito. Obrigado, disse ele, devolvendo a fotografia ao seu lugar. Os primeiros meses depois da morte dela foram insuportáveis. Esta casa, tão grande, tão vazia. Só eu, Helena e o motorista. E um silêncio que estava me enlouquecendo. Fez uma pausa, como se estivesse revivendo aqueles dias escuros. Tentei preencher o vazio com trabalho. Tenho uma empresa de bens imobiliários, investimentos em vários países. Mas o dinheiro não preenche nada. As reuniões, os contratos, as viagens de negócios, tudo parecia oco. Eu o escutava em silêncio, sentindo uma conexão estranha com esse homem que mal conhecia.
E hoje, continuou Richard, quando a vi naquele aeroporto chorando sozinha, vi Margaret. Não fisicamente, claro, mas vi aquela mesma dor, aquela mesma solidão. E algo em mim disse que não podia deixá-la ali. Suas palavras me tocaram profundamente. Porque eu também tinha estado sozinha. Mesmo quando meus filhos ainda moravam comigo no Brasil, eu já estava sozinha. Richard se sentou novamente. Não espero que me entenda, nem espero que confie em mim ainda. Só peço que descanse esta noite. Amanhã conversamos com calma. Eu assenti, sem saber o que mais dizer. Helena voltou alguns minutos depois e me levou ao quarto de hóspedes. Era maior que toda a minha casa em Ribeirão Preto. Uma cama king size com lençóis brancos impecáveis, uma sacada privada com vista para o jardim, um banheiro de mármore com uma banheira enorme. Sobre a cama havia uma camisola de seda e um roupão macio. Se precisar de algo, senhora, tem uma campainha ao lado da cama, disse Helena com gentileza. Obrigada, sussurrei. Quando Helena saiu, eu fiquei parada no meio daquele quarto luxuoso, sem saber se ria ou chorava. Há 12 horas eu estava na casa do meu filho, me sentindo como um estorvo. Agora estava aqui, numa mansão, sendo tratada como uma rainha. Me aproximei da sacada e abri as portas. O ar noturno de Miami entrou com uma brisa morna que cheirava a jasmim. As luzes do jardim iluminavam as palmeiras e a piscina. Tudo era tão bonito, tão irreal. E então, pela primeira vez em anos, permiti-me sentir algo que tinha enterrado muito fundo. Esperança. Talvez, só talvez, a vida ainda tivesse algo de bom reservado para mim. Naquela primeira noite não consegui dormir. Fiquei esperando a armadilha. A cada barulho da casa, meu corpo se enrijecia. O que esse homem realmente queria de mim? Por que um estranho faria isso? Ninguém é bondoso assim sem querer algo em troca. Fiquei olhando o teto até quase amanhecer, com o coração acelerado, esperando que a qualquer momento alguém entrasse no quarto, que algo terrível acontecesse. Mas nada aconteceu. Quando o sol começou a nascer, finalmente adormeci de puro esgotamento. Acordei algumas horas depois com o canto dos pássaros e por um momento não soube onde estava. Me levantei devagar, ainda sentindo a maciez dos lençóis sob meus dedos. Tomei um banho naquela banheira enorme, com água quente que relaxou cada músculo tenso do meu corpo. Quando desci ao salão de jantar, encontrei Richard sentado à frente de uma mesa longa, lendo o jornal. Ao me ver, ele se levantou. Bom dia, Carmen. Descansou bem? Sim, respondi com sinceridade. Faz anos que não dormia assim. Ele sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Helena preparou o café da manhã. Espero que esteja com fome. E como eu estava com fome. Helena tinha preparado um banquete, ovos mexidos, bacon, frutas frescas, pão recém-assado, suco de laranja natural, café aromático. Comi devagar, saboreando cada bocado. Richard me observava com atenção. Carmen, tenho uma pergunta, se não se importar em responder. Diga, eu disse, limpando os lábios com um guardanapo de tecido bordado. O que aconteceu de verdade com seus filhos? Eu baixei o olhar. As lágrimas ameaçaram voltar, mas as contive. Respirei fundo. Não sei, admiti com voz quebrada. Durante anos achei que tínhamos uma boa relação. Eu trabalhei a vida inteira para dar tudo a eles. O pai deles morreu quando eram pequenos, um infarto fulminante. Fiquei viúva aos 34 anos com 2 crianças e sem um centavo no banco. Richard escutava sem interromper. Trabalhei de tudo. Fui costureira, trabalhei em confecção, fiz bico onde aparecia. Nunca faltou nada para eles. Mandei os 2 para boas escolas. Rodrigo estudou administração. Fernanda fez marketing. Os 2 conseguiram emprego nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Se casaram, formaram suas vidas. Fiz uma pausa, sentindo o peso das lembranças. Eu fiquei no Brasil, sozinha, esperando as ligações que eram cada vez mais raras, as visitas que nunca chegavam. E quando finalmente me convidaram para visitá-los, eu pensei que queriam se reconectar, que sentiam minha falta. Minha voz se quebrou. Mas não foi assim. Durante toda a visita me trataram como uma estranha, como se eu fosse um peso. E ontem descobri que tudo foi planejado. Cancelar meu voo, me deixar sem telefone, sem dinheiro,
como se quisessem se livrar de mim. Richard fechou os olhos com pesar. Sinto muito, Carmen. Eu também, sussurrei, porque agora entendo que para eles eu já não existo. O silêncio que se seguiu foi profundo. Richard se levantou e caminhou até a janela. Ficou ali alguns segundos, olhando o jardim. Depois se virou para mim. Sabe o quê? Acho que o destino nos juntou por uma razão. Eu o olhei com curiosidade. Tenho uma proposta, disse ele, e sei que vai parecer loucura, mas me escute até o final. Meu coração começou a bater mais rápido. Richard se aproximou e se sentou novamente na minha frente. Fique aqui. Não só esta noite. Fique o tempo que precisar. Esta casa é grande demais para mim sozinho. E a senhora precisa de um lugar para se curar. Eu neguei com a cabeça. Não posso aceitar isso. Seria abusar da sua generosidade. Não seria abuso, disse ele com firmeza. Seria companhia. Eu estou cansado de estar sozinho. E a senhora merece ser tratada com dignidade. Eu não soube o que responder. Era demais. Tudo era demais. Mas, no fundo, uma parte de mim queria ficar. Queria, mesmo que por poucos dias, sentir que alguém me valorizava. Vou pensar, disse finalmente. Richard assentiu com um sorriso. É tudo o que peço. Naquela tarde ele teve que sair para uma reunião de negócios. Eu fiquei na casa, explorando os jardins, sentando-me à beira da piscina, lendo um livro que encontrei na biblioteca. E pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Mas o que eu não sabia era que aquela paz era apenas o começo de algo muito maior, algo que mudaria minha vida para sempre. Os primeiros dias na casa de Richard foram como viver num sonho. Eu acordava cada manhã naquele quarto enorme, com as cortinas brancas se movendo suavemente pela brisa da sacada. Tomávamos café da manhã juntos no salão de jantar, conversas tranquilas sobre livros, música, lembranças de tempos melhores. Ele era um homem culto, educado, com um senso de humor sutil que me fazia sorrir. Helena me tratava com um respeito que eu não sentia há anos. Perguntava o que eu queria comer, se precisava de algo, se a temperatura do quarto estava adequada. Pequenos detalhes que me faziam sentir vista. Passaram-se 5 dias. Eu sabia que deveria voltar ao Brasil, mas cada vez que pensava em retornar para minha casa vazia, para aquelas 4 paredes cheias de silêncio, algo dentro de mim resistia. Numa manhã, Richard entrou na sala de estar onde eu lia um livro, carregando uma caixa pequena. Para você, disse estendendo a caixa. O que é? Algo que você precisa. Abre. Abri a caixa com cuidado. Dentro havia um celular novo. Richard, isso é demais. Não, interrompeu ele. É necessário. Você está aqui há quase uma semana e não pôde contatar ninguém no Brasil. Suas amigas, suas vizinhas, devem estar preocupadas. Ele tinha razão. Eu tinha deixado o Brasil sem avisar, sem me despedir, sem explicações. Obrigada, sussurrei, abraçando o telefone contra o peito. Naquela noite, me sentei no meu quarto com o telefone nas mãos. Richard já tinha configurado tudo. Eu só precisava ligar. Liguei para Dona Iracema, minha vizinha de anos em Ribeirão Preto. Ela atendeu no 3º toque. Alô? Dona Iracema, sou eu, Carmen. Houve um silêncio, depois um grito. Carmen, graças a Deus, seus filhos ligaram desesperados. Disseram que você sumiu, que estavam preocupados. Eu congelei. Eles ligaram preocupados? Carmen, você está aí? Estou, respondi tentando processar. Eles ligaram? Ligaram sim. O Rodrigo ligou 2 vezes perguntando se eu tinha notícias suas. A Fernanda mandou mensagem. Disseram que você tinha ido embora do aeroporto e ninguém sabia onde estava. Eu não sabia o que pensar. Eles tinham me abandonado. Tinham cancelado meu voo, pegado minha carteira. E agora ligavam preocupados? Não fazia sentido. Ou fazia todo o sentido. Eles queriam saber se eu tinha conseguido voltar, se o plano deles tinha funcionado. Dona Iracema, estou bem, disse finalmente. Decidi ficar mais um tempo aqui nos Estados Unidos. Ficar aí? Mas seus filhos disseram que... Está tudo bem, interrompi. Só não conta pra ninguém onde estou, tá? Preciso de um tempo. Houve uma pausa. Tá bom, minha filha.
Se você diz que está bem, mas me liga de vez em quando, pelo amor de Deus. Ligo sim. Obrigada, dona Iracema. Depois de desligar, fiquei olhando para o telefone. Tinha o número de Rodrigo. Tinha o número de Fernanda. Podia ligar. Podia confrontá-los. Mas não liguei. Guardei o telefone na gaveta da mesa de cabeceira. Uma tarde, enquanto tomávamos café no jardim, Richard me olhou com aquela intensidade que eu já começava a conhecer. Carmen, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, respondi, sentindo uma leve tensão. Você ligou para seus filhos, desde que te dei o celular? Eu baixei o olhar para minha xícara. Não. Para quê? Eles deixaram bem claro o que pensam de mim. Richard assentiu devagar. Entendo. Mas não gostaria de saber por que fizeram isso? Não gostaria de confrontá-los? Para quê? Perguntei com amargura. Para ouvir mais mentiras? Para que me digam que sou um peso, um incômodo? Não, Richard. Não tenho mais forças para isso. Ele se inclinou para a frente. E se houvesse uma maneira de eles entenderem o mal que te fizeram? De sentirem o que você sentiu? Eu o olhei confusa. Do que está falando? Richard sorriu de uma maneira estranha. Não era um sorriso cruel, mas também não era completamente amável. Era algo intermediário, algo calculado. Vamos ser claros, Carmen. Você é uma mulher inteligente. Deve ter notado que não te convidei para minha casa só por compaixão. Meu coração começou a bater mais rápido. O que quer dizer? Ele suspirou e se recostou na cadeira. Tenho 68 anos. Faz quase 3 anos que Margaret morreu. E há alguns meses recebi um diagnóstico. O mundo pareceu se deter. Um diagnóstico? Repeti com voz trêmula. Richard assentiu. Câncer de pulmão. Estágio avançado. Os médicos me deram entre 6 meses e 1 ano de vida. Talvez menos. Senti que o ar me faltava. Richard, sinto muito. Ele levantou a mão. Não preciso de condolências. Já passei por essa fase. Negação, raiva, aceitação, tudo isso. Agora só quero viver o que me resta com dignidade. E não quero fazer isso sozinho. Eu não sabia o que dizer. Richard continuou. Margaret e eu não tivemos filhos. Ela não podia ter. Tentamos adotar, mas naquela época os processos eram complicados. Então passei a vida inteira construindo um império. Imóveis, investimentos, propriedades em vários países. Mas para quê? Para deixar tudo para fundações que nem conhecem meu nome? Ou pior, para que meu sobrinho Kevin, que só me procura quando precisa de dinheiro, divida tudo como um abutre? Havia amargura em sua voz. Quando te vi naquele aeroporto, disse Richard suavemente, vi uma oportunidade, não só para te ajudar, mas para me ajudar também. O que exatamente está me propondo? Perguntei, sentindo um tremor na minha voz. Richard se levantou e caminhou até mim. Se ajoelhou na minha frente, tomando minhas mãos entre as suas. Seus olhos cor-de-mel me olharam com uma mistura de esperança e tristeza. Case comigo, Carmen. Eu fiquei paralisada. Não é uma proposta romântica, esclareceu rapidamente. Não estou pedindo que me ame. Só estou pedindo que seja minha companheira nesta última etapa. Que fique comigo nos meus últimos meses. Que esta casa não pareça tão vazia. Eu retirei minhas mãos, sentindo que tudo isso era demais. Richard, isso é... loucura? Sei que é, disse ele levantando-se. Mas pense nisso. Você precisa de um lugar para estar, de um propósito. E eu preciso de alguém que me veja como um ser humano, não como um moribundo. Alguém que me acompanhe sem pena. Fez uma pausa. E quando eu morrer, tudo o que tenho será seu. Esta casa, as propriedades, as contas bancárias. Tudo. Eu me levantei bruscamente. Está me comprando? Não, disse Richard com firmeza. Estou te oferecendo uma saída, uma nova vida. E em troca, eu terei paz nos meus últimos dias. Eu caminhei para o outro lado do jardim, precisando de espaço. Isso era demais. Tudo era demais. E meus filhos? Perguntei de repente, me virando. O que vão pensar quando souberem que me casei com um milionário? O sorriso de Richard voltou. Aquele sorriso calculado. Exatamente, disse ele. Imagine a cara deles quando descobrirem que a mulher que abandonaram no aeroporto agora é esposa de um multimilionário.
Imagine quando tentarem te procurar, pedir perdão, pedir ajuda, e você tiver o poder de dizer não. Algo dentro de mim se mexeu. Não era vingança, não exatamente, era justiça. Pense nisso, insistiu Richard. Não me dê uma resposta agora. Tome uns dias, uma semana, o tempo que precisar. Mas saiba que esta oferta é genuína e que eu realmente preciso disso. Eu assenti devagar, sem conseguir processar tudo o que acabava de ouvir. Passaram 3 dias. Richard não voltou a mencionar o assunto. Continuávamos tomando café juntos, conversando, compartilhando silêncios confortáveis. Mas eu sabia que ele estava esperando minha resposta. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada na cama, olhando o teto, pensando em tudo. Nos meus filhos, na minha vida no Brasil, neste homem doente que me oferecia uma saída que jamais imaginei. Era certo? Era moral? Ou era simplesmente uma velha desesperada se agarrando a qualquer tábua no meio do naufrágio? Levantei e andei pela casa silenciosa. Encontrei fotografias de Margaret na sala. Era bonita, loira, sorridente. Me olhei no espelho do lavabo. Vi as rugas, o cabelo grisalho, os olhos cansados de 60 anos de luta. Quem eu estou enganando? Pensei. Isso não é para mim. Coisas assim não acontecem para mulheres como eu. Decidi ir embora na manhã seguinte. Uma manhã, enquanto tomávamos café, Richard tossiu. Foi uma tosse seca, prolongada, que o obrigou a levar a mão ao peito. Quando a afastou, vi uma pequena mancha de sangue no seu lenço de tecido, igual ao que tinha me dado no aeroporto. Ele tinha vários iguais, sempre de tecido, sempre brancos. Ele o guardou rapidamente, tentando disfarçar, mas eu já tinha visto. Às 5 da manhã do dia seguinte, eu já estava com minha pequena mala pronta. Ia sair pela porta dos fundos, deixaria um bilhete agradecendo, pegaria um táxi até o aeroporto, daria um jeito de voltar para o Brasil. Qualquer coisa era melhor do que ficar aqui, vivendo uma fantasia que não era minha. Mas então ouvi um barulho. Um barulho que vinha do quarto de Richard. Fui até lá devagar, com o coração acelerado. Ele estava tendo um ataque de tosse violento. Não conseguia respirar. Estava dobrado sobre a cama, uma mão no peito, a outra tentando alcançar os remédios na mesa de cabeceira. Mas não conseguia. Estava fraco demais. Corri até ele. Richard! Peguei os remédios, abri o frasco com as mãos tremendo, coloquei 2 comprimidos na boca dele, ajudei-o a beber água. Ele tossia, engasgava, lutava para respirar. Calma, eu dizia segurando sua mão. Calma, estou aqui. Respira devagar. A crise durou quase 1 hora. Fiquei ali o tempo todo, segurando a mão dele, passando a mão nos seus cabelos grisalhos, falando baixinho para acalmá-lo. Quando finalmente a tosse passou e ele conseguiu respirar normalmente, ficamos em silêncio. Eu continuei ali, sentada na beirada da cama, segurando sua mão. Ele estava exausto, pálido, suando frio. Obrigado, sussurrou com a voz rouca. Não precisa agradecer. Você ia embora, não ia? Ele perguntou, olhando para a porta onde minha mala ainda estava. Eu não respondi. Está tudo bem, disse ele, fechando os olhos. Eu entendo. Isso é loucura. Você deveria ir. Fiquei olhando para ele. Este homem que tinha me encontrado no meu momento mais vulnerável, que tinha me oferecido abrigo sem pedir nada em troca, que agora estava morrendo, sozinho, nesta casa enorme. Olhei para a mala no corredor. Olhei para Richard, adormecendo de exaustão. Levantei devagar e fui até o corredor. Peguei a mala e a desfiz. Ninguém merece morrer sozinho, disse para mim mesma, guardando as roupas de volta no armário. Nem ele, nem eu. Quando Richard acordou, horas depois, eu estava sentada na poltrona ao lado da cama, lendo um livro. Você ainda está aqui, disse ele surpreso. Estou. Por quê? Eu fechei o livro e o olhei nos olhos. Porque ninguém merece morrer sozinho, Richard. E porque você me viu quando eu era invisível. Agora é minha vez de ver você. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, com a voz embargada. Então, você aceita? Aceito, disse com firmeza. Aceito me casar com o Senhor. Aceito acompanhá-lo. Não pelo dinheiro,
mas porque aprendi nesses dias que às vezes a vida coloca duas pessoas quebradas no mesmo lugar, na mesma hora, por uma razão. Richard fechou os olhos e, pela primeira vez desde que o conheci, vi uma lágrima escorrer por sua face. Obrigado, sussurrou. Obrigado, Carmen. Nos casamos uma semana depois. Foi uma cerimônia simples no jardim. O juiz de paz, Helena, o motorista e o advogado de Richard, o Sr. Patterson. Não houve vestido branco, não houve música, só votos simples. Prometo cuidar de você, eu disse quando chegou minha vez. Prometo te libertar quando eu partir, respondeu ele com um sorriso triste. E assim, aos 60 anos, me tornei Carmen Monteiro Harrison. Naquela noite, enquanto jantávamos sozinhos no salão de jantar, Richard levantou sua taça de vinho. Por novos começos, disse. Por novos começos, repeti, brindando com ele. Mas no fundo da minha mente, uma pergunta continuava ecoando. O que Rodrigo e Fernanda diriam quando soubessem? E o mais importante, ainda me importava? A resposta, descobri, era não. Já não me importava. Pela primeira vez na minha vida, eu era dona do meu próprio destino. E essa sensação era embriagadora. Mas o que eu não sabia era que essa decisão desencadearia uma série de eventos que mudaria tudo. Absolutamente tudo. Os primeiros meses como esposa de Richard Harrison foram estranhos. Não por ele, mas por mim mesma. Custava-me aceitar que esta nova vida era real. Às vezes eu acordava de madrugada e andava descalça pela casa, tocando as paredes de mármore, os móveis de madeira fina, só para me assegurar de que não estava sonhando. Richard era um homem de rotinas. Tomávamos café da manhã às 8. Ele lia o jornal enquanto eu tomava meu café olhando o jardim. Depois ele se retirava para seu escritório no segundo andar, para atender ligações de negócios, revisar contratos, supervisionar seus investimentos. Eu, por minha vez, comecei a ter aulas de inglês com um professor particular que Richard contratou. Queria entender melhor este país que agora era meu lar. Helena me ensinou a cuidar de alguns aspectos da casa. Como funcionava o sistema de segurança, onde estavam as chaves reservas, em que dias vinha o jardineiro. Me tratava com respeito, mas também com carinho, como se entendesse que eu precisava me sentir útil. Senhora Harrison, ela me dizia, a senhora não precisa me ajudar na cozinha. Para isso estou eu. Eu sei, Helena, eu respondia, mas preciso fazer algo com as mãos. A vida inteira trabalhei. Não consigo simplesmente ficar parada. Ela sorria e me deixava ajudá-la a cortar verduras, preparar molhos, assar pão. Esses momentos me traziam paz. Richard notava minha inquietação. Uma tarde de novembro, enquanto caminhávamos pelo jardim, ele me disse: Carmen, sei que isso não é fácil para você. Passar de uma vida de trabalho constante para uma vida de conforto. Não é isso, respondi. É que me sinto como uma impostora, como se a qualquer momento alguém fosse descobrir que não pertenço a este mundo. Ele parou e segurou minhas mãos. Escuta bem, você não é uma impostora, é minha esposa, e este é seu lar tanto quanto é meu. Eu assenti, mas no fundo a sensação de não pertencer continuava ali. Os dias passavam. Richard começou a se cansar mais rápido. Suas sessões de trabalho se encurtavam. Algumas tardes eu o encontrava dormindo em seu escritório, com a cabeça apoiada na mesa. Eu entrava devagar, cobria-o com uma manta e ficava sentada na poltrona próxima, lendo um livro em silêncio, só para que ele não se sentisse sozinho quando acordasse. Uma noite de fins de dezembro, durante o jantar, Richard tossiu de novo. Dessa vez foi pior. A tosse o dobrou sobre si mesmo, lutando para respirar. Corri até ele, segurando seus ombros. Estou bem, ofegou quando finalmente pôde falar. Só preciso de um momento. Mas não estava bem. Eu sabia disso. E ele também. Quando foi sua última consulta com o médico? Perguntei. Há 2 semanas, admitiu. Me disse que o tratamento já não está funcionando, que devo me preparar. Se preparar para quê? Ele me olhou com aqueles olhos cor de mel que agora pareciam mais cansados, mais tristes. Para o final. Eu senti que o chão se movia sob meus pés. Sabia que esse dia chegaria. Sabia desde o início que Richard estava doente.
Mas ouvir essas palavras tão diretamente me atingiu de uma maneira que não esperava. Quanto tempo? Perguntei com voz trêmula. 6 meses, talvez menos, talvez 1 ano se eu tiver sorte. Eu me deixei cair na cadeira em frente a ele. Richard, não chore, disse ele suavemente. Por favor, não chore. Já tive lágrimas suficientes com Margaret. Com você, quero que tudo seja diferente. Como posso não chorar? Sussurrei. Já me afeiçoei a você. Você é importante para mim. Ele sorriu. E você para mim. Por isso preciso te pedir algo. O que for, disse sem hesitar. Quando chegar o momento, quando eu não puder mais me cuidar sozinho, não me leve para um hospital. Quero morrer aqui, na minha casa, na minha cama, com dignidade. Eu assenti, embora cada palavra me partisse o coração. Prometo, disse. Richard estendeu sua mão e eu a segurei. Ficamos assim em silêncio, enquanto as velas da mesa projetavam sombras dançantes nas paredes. O Natal chegou com uma brisa mais fresca que refrescava o ar quente de Miami. Richard decorou a casa para as festas, não com ostentação, mas com elegância. Luzes brancas nos árvores do jardim, uma guirlanda de pinho natural na porta principal, uma árvore de Natal na sala com enfeites dourados e prateados. Margaret amava o Natal. Ele me disse enquanto pendurava uma esfera antiga na árvore. Todo ano ela comprava um enfeite novo. Este aqui, apontou para uma pequena sino de cristal. Foi o último que ela comprou, 2 semanas antes de morrer. Eu toquei o sino com cuidado. Ele soou com um tilintar suave, delicado. Ela era uma mulher especial, eu disse. Era, respondeu Richard com tristeza. E sei que nunca vou poder substituí-la, mas você me deu algo que pensei que nunca mais teria. O quê? Companhia sem expectativas, conversa sem mentiras, paz. Essas palavras me tocaram profundamente, porque eu também sentia o mesmo. Com Richard, não precisava fingir ser forte, não precisava carregar o peso das expectativas de ninguém, podia simplesmente ser. O Natal foi tranquilo, só nós dois. Richard me presenteou com um colar de pérolas que tinha pertencido à mãe dele. Eu o presenteei com um suéter que tinha tricotado com minhas próprias mãos, trabalhando em segredo durante as tardes enquanto ele dormia. É perfeito, disse ele quando abriu o embrulho. Ninguém nunca tinha tricotado nada para mim em toda a minha vida. Vestiu o suéter imediatamente apesar do calor e usou todos os dias desde então. O ano novo chegou. Richard e eu brindamos com champanhe sem álcool, vendo os fogos de artifício do balcão do quarto dele. Pelo tempo que nos resta, disse ele. Pelo tempo que nos resta, repeti. Janeiro transcorreu numa espécie de trégua. Richard teve dias bons e dias ruins. Nos dias bons, caminhávamos pelo jardim, líamos juntos, assistíamos filmes antigos que ele amava. Nos dias ruins, eu ficava ao lado dele, segurando sua mão, lendo em voz alta, ajudando-o a tomar os medicamentos. Helena me ensinou a preparar os alimentos macios que ele agora precisava. Sopas cremosas, purês suaves, sucos naturais. Pouco a pouco, me tornei sua cuidadora principal. E, estranhamente, isso não me incomodava. Pelo contrário, sentia que finalmente tinha um propósito. Uma tarde de fevereiro, enquanto eu dava comida a Richard, uma sopa de legumes, ele me disse: Carmen, preciso que você saiba de uma coisa. Diga, respondi, limpando o canto da boca dele com um guardanapo. Já fiz todos os arranjos legais. Meu advogado tem instruções claras. Quando eu morrer, tudo passa para o seu nome. A casa, as propriedades, as contas bancárias, os investimentos, tudo. Richard, você não precisa... Preciso sim, interrompeu com firmeza. E quero que me prometa mais uma coisa. O quê? Quando eu não estiver mais aqui, viva. Viva de verdade. Viaje, compre o que quiser, faça o que nunca pôde fazer. Não se feche no luto como eu fiz com Margaret. Promete? Eu senti lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. Prometo. Ele sorriu fracamente. Boa menina. Richard me ensinou muitas coisas naqueles meses. Como funcionavam as contas, quem eram os advogados de confiança, como identificar quando alguém queria se aproveitar. Você vai ser uma mulher rica, Carmen,
disse ele numa tarde. E pessoas vão tentar tirar isso de você, incluindo seus filhos. Eu sei me defender. Agora sabe, mas quando eu morrer, você vai estar vulnerável. O luto faz isso com a gente. Ele segurou minha mão. Então lembra, não tome nenhuma decisão grande nos primeiros 6 meses. Nenhuma. Promete? Prometo. Uma tarde de início de março, Helena subiu ao quarto onde eu lia ao lado de Richard adormecido. Senhora Harrison, tem alguém na porta. Um homem. Diz que é sobrinho do Sr. Harrison. Eu franzi a testa. Richard nunca tinha mencionado visitas. Deixe-o entrar. Vou descer. Desci as escadas devagar. Na sala de estar, um homem de uns 45 anos me esperava. Terno caro, sorriso que não chegava aos olhos, cabelo penteado com gel. Parecia o tipo de pessoa que media o valor das coisas pelo preço. Você deve ser a nova esposa, disse ele sem se apresentar, olhando ao redor como se estivesse fazendo um inventário. E você deve ser Kevin. Ele pareceu surpreso que eu soubesse seu nome. Vejo que meu tio te falou de mim. Mencionou. Kevin caminhou pela sala, tocando os objetos, as estátuas, os porta-retratos. Então é verdade. O velho casou com uma brasileira que conheceu há uns meses. Ele se virou para mim com um sorriso falso. Sem ofensa, mas isso cheira a golpe. Não me ofendo, respondi calmamente. Mas se veio aqui para me insultar, pode ir embora. Vim ver meu tio. Seu tio está dormindo e não recebe visitas não anunciadas. Não recebe ou você não deixa? Antes que eu pudesse responder, ouvi passos na escada. Richard descia devagar, apoiado no corrimão, mais pálido do que nunca. Kevin, disse ele com uma voz que misturava surpresa e irritação. O que está fazendo aqui? Kevin abriu os braços num gesto teatral. Vim ver meu tio favorito, ora. Soube que você está doente e quis... Você não me visitou uma vez em 3 anos, interrompeu Richard. Não ligou no meu aniversário. Não veio no funeral da Margaret. E agora está preocupado comigo? O sorriso de Kevin vacilou. Tio Richard, as coisas estavam complicadas. O trabalho, a família. Poupe-me. Richard caminhou até uma poltrona e se sentou pesadamente. Diz logo o que você quer. Kevin olhou para mim, depois para Richard. Prefiro falar em particular. Tudo o que você tem a dizer pode ser dito na frente da minha esposa. A palavra esposa pareceu arranhar os ouvidos de Kevin. Ele respirou fundo. Está bem. Soube que você mudou seu testamento, que deixou tudo para... Ele gesticulou na minha direção. Ela. Isso mesmo. Tio Richard, isso é absurdo. Você conhece essa mulher há quanto tempo? 4 meses? 5? Ela claramente está se aproveitando de você. Richard riu, uma risada seca, sem humor. Kevin, você sabe qual é a diferença entre você e Carmen? Ela ficou do meu lado quando eu estava vomitando sangue às 3 da manhã. Ela segurou minha mão durante as crises de tosse. Ela me vê como um ser humano, não como um talão de cheques. Eu sou família. Família? Richard se inclinou para a frente. Você é da mesma família que só aparece quando precisa de dinheiro. Lembra quando você pediu aqueles $50 mil emprestados? Nunca devolveu. Lembra quando quis que eu investisse no seu negócio infalível? Perdi 200 mil. Você não é família, Kevin. É um parasita. O rosto de Kevin ficou vermelho. Você não está pensando direito. A doença está afetando o seu julgamento. Vou falar com seus médicos, com advogados. Vou provar que você não estava em condições mentais de... Sai da minha casa. Tio Richard. Saia. Richard raramente levantava a voz. O grito foi seguido de uma crise de tosse que o dobrou sobre si mesmo. Corri até ele, segurando seus ombros, ajudando-o a respirar. Kevin ficou parado, observando a cena. Havia algo em seus olhos. Não preocupação, mas cálculo. Como se estivesse avaliando quanto tempo Richard ainda tinha. Isso não vai ficar assim, disse Kevin caminhando para a porta. Antes de sair, se virou para mim. Vou descobrir quem você é. Vou investigar sua vida inteira. E quando eu encontrar algo, e vou encontrar, vou processar você até o último centavo. Ele bateu a porta ao sair. Quando a crise de tosse de Richard passou, ele me olhou com olhos cansados.
Não se preocupe, eu já cuidei de tudo. Documentos, advogados, testemunhos. Kevin não vai conseguir nada. Eu assenti, mas por dentro sentia um frio na espinha. 2 semanas depois, Richard me chamou ao escritório. Ele estava sentado atrás da mesa, com uma expressão grave. Carmen, preciso te contar uma coisa. Kevin fez o que prometeu, investigou você, e no processo... Ele fez uma pausa. Encontrou seus filhos. Eu congelei. O quê? Ele contou para ele sobre nosso casamento, sobre minha fortuna, sobre você ser minha herdeira. O sangue gelou nas minhas veias. Como? Ele achou os perfis deles nas redes sociais, mandou mensagem, contou tudo. Richard pegou seu celular e me mostrou. Rodrigo mandou um e-mail para o meu advogado ontem. Quer falar com você urgentemente. Diz que está preocupado com sua segurança. Eu li o e-mail. As palavras eram cuidadosamente escolhidas. Preocupação, bem-estar, família. Mas eu conhecia meus filhos, sabia ler nas entrelinhas. Eles não se importam comigo, disse com voz dura. Se importam com o dinheiro. Provavelmente, concordou Richard. Mas você tem certeza? Não quer confirmar? Eu devolvi o celular sem responder. Eu posso te mostrar exatamente quem eles são, disse Richard. Se você quiser saber... Richard tinha contratado um investigador particular, não para me espionar, para documentar meus filhos. Ele me entregou uma pasta grossa. Isso é o que o investigador encontrou nas últimas semanas. Abri a pasta com mãos tremendo. A primeira foto era de Fernanda. Ela estava num evento de caridade, sorrindo, usando um vestido de grife. Ao lado, uma transcrição de conversa gravada. Ela falando com uma amiga num café. Minha mãe é exaustiva. Sempre se fazendo de vítima, de coitada. Graças a Deus ela foi embora. Mas ela é sua mãe, Fer. Eu sei, mas a gente já pagou, sabe? Mandamos dinheiro durante anos. Já cumprimos nossa obrigação. Virei a página. Prints do Instagram de Fernanda. Vida perfeita. Fotos em restaurantes caros. Viagens paradisíacas. Nenhuma menção à mãe. Nenhuma. A próxima sessão era sobre Rodrigo. Foto dele jogando golfe, rindo com executivos. Outra foto num restaurante de luxo, brindando com champanhe. E então, os documentos financeiros. Seu filho tem dívidas de $80 mil em cartões de crédito, disse Richard. O negócio de importação dele está falindo. Ele está desesperado por dinheiro. Eu continuei lendo. Havia mais. Rodrigo tinha tentado pegar um empréstimo usando a casa como garantia, mas a casa já estava hipotecada. Fernanda e o marido Derek tinham acabado de perder um processo judicial e deviam uma quantia significativa. Entende agora? Disse Richard suavemente. Seu filho não está preocupado com você, Carmen. Está preocupado com a herança que está escapando. Eu li tudo em silêncio. As lágrimas caíam, mas eu não soluçava. Era uma dor diferente. Não a dor aguda da descoberta, mas a dor surda da confirmação. Eu sabia. Sussurrei. No fundo eu sabia, só não queria acreditar. Agora você tem a escolha. Quer vê-los? Ouvir o que eles têm a dizer? Eu fechei a pasta. Não, não agora. Talvez nunca. Abril chegou. A doença de Richard acelerava. Ele passava mais tempo na cama, com o ar-condicionado ligado, descansando entre almohadas que eu arrumava cuidadosamente para que ele pudesse respirar melhor. O médico vinha 3 vezes por semana. Já não falava de tratamentos, só de morfina, de conforto, de tempo. Uma tarde, Helena subiu ao quarto com uma expressão preocupada. Senhora Harrison, tem 2 pessoas na porta. Dizem que são filhos da senhora. Meu coração parou. Olhei para Richard. Ele tinha acordado e me observava. Quer que eu chame a segurança? Perguntou com voz fraca. Eu respirei fundo. Não, eu vou descer. Preciso fazer isso. Desci as escadas devagar. Cada degrau pesava como chumbo. Quando cheguei à porta principal, respirei fundo antes de abrir. Ali estavam eles. Rodrigo, meu filho mais velho, vestido com um terno cinza elegante, cabelo preto penteado para trás. Parecia próspero, bem-sucedido, a imagem perfeita de um homem de negócios. Fernanda, minha filha, vestido cor de marfim, óculos de sol que ela tirou ao me ver. Estava mais magra do que eu lembrava, mais dura. Mãe! Exclamou Fernanda, dando um passo à frente.
Eu levantei a mão. Parem aí. Não cruzem essa porta. Os dois congelaram. Fernanda pareceu genuinamente surpresa. Mãe, por favor, disse ela com voz suave. Só queremos conversar. Estamos tentando te encontrar há semanas. Eu sei, respondi friamente. Richard me mostrou as mensagens. Todas elas. Rodrigo pigarreou. Então você sabe que estamos preocupados. Você desapareceu sem dizer nada. Não voltou para o Brasil. Não atendia o telefone. E agora descobrimos que você casou com um homem que mal conhece. Um homem que me encontrou abandonada no aeroporto. Interrompi, deixando cada palavra cair como uma pedra. Lembram? O aeroporto onde vocês me deixaram. Sem dinheiro, sem telefone, sem passagem. Fernanda baixou os olhos. Rodrigo, porém, manteve contato visual. Foi um mal-entendido, disse ele. Estávamos nervosos. Dissemos coisas que não devíamos. Vocês cancelaram meu voo, pegaram minha carteira, me deixaram abandonada num país estrangeiro. Não foi assim, começou Fernanda. Foi exatamente assim. Um silêncio pesado se instalou. O vento balançava as folhas das palmeiras. Um pássaro cantava em algum lugar do jardim. Rodrigo respirou fundo. Tá, mãe, a gente errou. Errou feio, mas agora estamos aqui para consertar. Agora que descobriram que eu casei com um homem rico. Isso não tem nada a ver, protestou Fernanda. Tem tudo a ver. Vocês viram a oportunidade escapando e correram para cá. Rodrigo perdeu a paciência. A máscara de preocupação escorregou, revelando algo mais duro por baixo. Tá bom, mãe. Quer a verdade? Sim, a gente soube do casamento. Sim, a gente sabe que você vai herdar uma fortuna. E sim, a gente tá com problemas. Ele deu um passo à frente. Meu negócio tá quebrando. Fernanda e o Derek estão afundados em dívidas. E você vai ficar aí com milhões de dólares enquanto seus próprios filhos passam necessidade? Eu olhei para ele. Por um segundo, um único segundo, quase cedi. Era meu filho, meu menino. Eu lembrava dele com 5 anos, chorando porque tinha caído da bicicleta. Lembrava de segurá-lo nos braços, de enxugar suas lágrimas, de prometer que tudo ficaria bem. Mas então lembrei de outra coisa. A voz no aeroporto. Boa viagem, mãe. Seca, vazia, sem um abraço, sem um olhar. Vocês passaram 38 anos me tratando como um banco, disse eu, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Cada ligação era para pedir algo. Cada visita tinha uma lista de expectativas. E quando eu não servia mais, vocês me jogaram fora, como lixo. Fernanda começou a chorar. Mãe, não foi assim. A gente te ama. Vocês amam a ideia de mim, a mãe que sacrifica tudo, a mãe que sempre perdoa, a mãe que nunca diz não. Eu balancei a cabeça. Mas eu não sou mais essa mulher. Rodrigo cerrou os punhos. Se a gente sair agora, é para sempre. Você entende isso? Você vai morrer sozinha. Eu sustentei o olhar dele. Eu já estava sozinha, Rodrigo. A diferença é que agora eu sei. Dei um passo para trás. Vão embora. E não voltem. Fechei a porta. Por um momento fiquei parada ali, com a mão na maçaneta, ouvindo. Escutei vozes abafadas do outro lado. Fernanda chorando, Rodrigo xingando. Depois, o barulho de passos se afastando. Um carro ligando. Pneus no cascalho. E então, silêncio. Minhas pernas cederam. Escorreguei até o chão do hall de entrada, encostada na porta, e chorei. Chorei pelos filhos que pensei ter. Chorei pela mãe que pensei que fui. Chorei pelos anos perdidos, pelas esperanças quebradas, pelo amor que dei e que nunca foi suficiente. Helena apareceu e se ajoelhou ao meu lado, me abraçando enquanto eu soluçava. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei andando pela casa no escuro. Parei na sala de estar, olhando as fotos de Margaret. Fui até a janela, observando o jardim iluminado pelas luzes decorativas. Peguei meu celular. Abri os contatos. O nome de Fernanda estava ali. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar. E se eu estiver errada? Pensei. E se eles realmente me amam, do jeito deles? E se eu estiver destruindo minha família por orgulho? Quase liguei. Mas então lembrei das palavras do investigador. A transcrição da conversa de Fernanda. Minha mãe é exaustiva, sempre se fazendo de vítima. Guardei o celular. Não,
Disse para mim mesma. Amor não é isso. Eu mereço mais. Maio chegou com um calor úmido que fazia as tardes em Miami serem quase insuportáveis. Richard piorou rapidamente. Os últimos dias foram de cuidados paliativos. O médico aumentou a dose de morfina. Richard entrava e saía da consciência. Às vezes me reconhecia, às vezes chamava por Margaret, às vezes só gemia de dor até que a medicação fizesse efeito. Eu não me separei do lado dele. Dormia num sofá ao lado da cama. Segurava sua mão. Lia em voz alta os livros que ele amava. Contava histórias do Brasil, da minha infância em Ribeirão Preto, das festas juninas, do cheiro de café fresco pela manhã. Na última noite, ele acordou lúcido. Carmen, chamou com voz fraca. Estou aqui, disse, segurando sua mão. Você me deu o que eu mais precisava, sussurrou. Não foi só companhia, foi dignidade. Você me viu como pessoa, não como doente. Você me viu também, quando ninguém mais via. Ele sorriu, um sorriso fraco, mas genuíno. Promete que vai viver, de verdade? Prometo. Richard fechou os olhos. Sua respiração foi ficando mais lenta, mais superficial. Eu fiquei ali, segurando a mão dele, velando seu sono. Ao amanhecer, a respiração parou. Richard Harrison morreu às 6h14 da manhã do dia 22 de maio de 2024, com a minha mão na dele. Fiquei sentada ali por 1 hora inteira, segurando sua mão fria, chorando lágrimas que eram tanto de tristeza quanto de gratidão. Porque esse homem, nos seus últimos meses de vida, tinha me dado mais do que qualquer pessoa me deu em 60 anos. Tinha me devolvido minha dignidade. O funeral foi pequeno, íntimo, como Richard tinha pedido. Só Helena, o motorista, o Sr. Patterson, o médico e eu. Não houve flores ostensivas, não houve discursos longos. Apenas uma cerimônia simples no cemitério tranquilo, onde Margaret já descansava. Quando desceram o caixão para a terra, ao lado do de sua esposa, eu coloquei sobre ele o lenço de tecido que Richard tinha me dado naquele primeiro dia no aeroporto. Eu o tinha guardado todos esses meses. Era o símbolo silencioso da nossa conexão. Descansa junto dela, sussurrei. E obrigada, por tudo. 1 semana depois, me reuni com o Sr. Patterson no escritório da casa. Ele era um homem de 70 anos, óculos de armação dourada, terno impecável. Tinha sido advogado de Richard por 30 anos. Sra. Harrison, começou com voz formal, mas gentil. Sei que este é um momento muito difícil, mas há assuntos legais que precisamos resolver. Eu assenti, sentando numa das poltronas de couro. O Sr. Patterson abriu sua pasta e tirou vários documentos. O Sr. Harrison foi muito meticuloso com seu planejamento patrimonial. Tudo está em ordem perfeita. Não haverá problemas legais. Ele estendeu o primeiro documento. Este é o testamento. Como a senhora já sabe, o Sr. Harrison deixou a totalidade de seus bens para a senhora. Ele começou a listar. Esta propriedade, avaliada atualmente em $5.200.000. Os apartamentos em Los Angeles, 5 edifícios, valor conjunto de $14 milhões. Os investimentos em diversos fundos, aproximadamente $9 milhões. As contas bancárias pessoais, $2.800.000. Ele fez uma pausa. No total, Sra. Harrison, a senhora é agora proprietária de um patrimônio avaliado em aproximadamente $31 milhões. Eu escutei os números sem conseguir processá-los. $31 milhões. Era uma quantia que minha mente não conseguia compreender. Há 8 meses eu estava chorando no chão de um aeroporto, sem um centavo. Há alguma disputa legal? Perguntei, lembrando das ameaças de Kevin. O Sr. Patterson sorriu levemente. O Sr. Kevin Harrison tentou apresentar uma objeção, alegando influência indevida. Mas temos documentação exaustiva provando que o Sr. Richard Harrison estava em plenas faculdades mentais quando contraiu matrimônio com a senhora e quando atualizou seu testamento. Avaliações psicológicas de 2 psiquiatras independentes, testemunhos de médicos, vídeos da cerimônia. Tudo blindado. Ele tirou outro documento. Além disso, o Sr. Harrison deixou instruções claras.
Se alguém da família tentasse contestar o testamento, seria automaticamente excluído de um fundo fiduciário de $500.000 que ele tinha destinado à caridade. Kevin desistiu da objeção assim que seu advogado explicou as implicações. Eu senti um alívio enorme. Então está tudo resolvido? Completamente. Os documentos de transferência de propriedade já estão em processo. Em aproximadamente 2 semanas, tudo estará oficialmente em seu nome. O Sr. Patterson se inclinou para a frente. Senhora Harrison, se me permite um conselho pessoal. A senhora agora é uma mulher muito rica. Isso vai atrair atenção. Algumas pessoas vão querer se aproximar por razões erradas. Recomendo que seja cuidadosa, que confie em poucas pessoas e que considere contratar um assessor financeiro de confiança. O senhor pode me recomendar alguém? Claro. Tenho 3 nomes que posso lhe dar. Pessoas com quem o Sr. Harrison trabalhou durante anos e em quem confiava plenamente. Eu assenti, agradecida. E mais uma coisa, disse Patterson. O Sr. Harrison me deixou instruções de ajudá-la em tudo que precisar durante o primeiro ano, sem custo adicional. Considere isso o último presente dele para a senhora. 6 meses se passaram. Eu cumpri minha promessa a Richard. Não tomei nenhuma decisão grande. Não viajei, não gastei, não mudei nada na casa. Só vivi. Respirei. Deixei o luto fazer seu trabalho. Contratei um dos assessores financeiros que o Sr. Patterson recomendou. Um homem chamado David Chen, com 25 anos de experiência. Ele me ensinou a ler os relatórios financeiros, a entender os rendimentos, a tomar decisões informadas. Senhora Harrison, disse ele numa das nossas reuniões, com a gestão correta, este patrimônio não só vai se manter como vai crescer, e vai gerar renda passiva suficiente para que a senhora viva muito confortavelmente sem tocar no capital principal. Quanto é confortavelmente? Ele fez alguns cálculos. Com o rendimento atual dos investimentos e os aluguéis dos apartamentos em Los Angeles, a senhora está gerando aproximadamente $150.000 mensais. Depois dos impostos, são cerca de $90.000 de renda disponível por mês. $90.000 por mês. Eu que tinha vivido com menos de R$2.000 durante a maior parte da minha vida. E o que eu deveria fazer com esse dinheiro? David sorriu. O que a senhora quiser. Viajar, investir mais, doar para causas que importam para a senhora. O ponto é que agora a senhora tem liberdade completa. Liberdade. Essa palavra ecoou na minha mente durante dias. Em novembro, 6 meses depois da morte de Richard, eu estava pronta. Chamei o Sr. Patterson ao escritório. Sr. Patterson, quero fazer algo. Quero criar uma fundação. Que tipo de fundação? Uma fundação para mulheres de mais de 50 anos em situações de vulnerabilidade. Mulheres que foram abandonadas por suas famílias. Mulheres que precisam de apoio, recursos, dignidade. Houve um silêncio do outro lado da linha. Acho que o Sr. Harrison teria adorado essa ideia, disse Patterson. Quero chamar de Fundação Margaret e Richard Harrison, em honra a eles. É perfeito. E quero fazer a primeira doação, $2 milhões. Patterson pigarreou. Será uma honra ajudá-la com isso, Sra. Harrison. O evento de lançamento da Fundação Margaret e Richard Harrison aconteceu no início de dezembro. Uma cerimônia pequena, com cobertura da imprensa local. Eu dei um discurso breve. Esta fundação nasce de uma experiência pessoal. Nasce do conhecimento de que existem mulheres que, depois de dar uma vida inteira às suas famílias, se encontram sozinhas e vulneráveis. Mulheres que merecem dignidade, apoio e uma segunda chance. Em honra a Richard e Margaret Harrison, que me deram minha segunda chance, dedico este trabalho a todas as mulheres que precisam saber que suas vidas não terminaram, que ainda há esperança. As fotos do evento saíram no jornal local. Meu nome completo, Carmen Monteiro Harrison. Minha história resumida, viúva recente, herdeira de uma fortuna, fundadora de uma organização beneficente. Eu sabia que Rodrigo e Fernanda veriam aquelas fotos, veriam meu nome no jornal, veriam a confirmação definitiva de que sua mãe, a mulher que tinham descartado, agora era alguém importante. Mas já não me importava com a reação deles, porque eu finalmente tinha entendido algo fundamental. A justiça nem sempre é dramática, nem sempre vem com confrontações épicas ou vinganças elaboradas.
Às vezes, a justiça é simplesmente viver bem, é encontrar paz, é transformar a dor em propósito. 2 semanas depois do evento, uma carta chegou. A letra no envelope era de Fernanda. Abri com mãos tremendo. Mãe, eu vi a notícia sobre a fundação. Vi sua foto. Você parecia diferente, feliz. Derek perdeu o emprego. Vendemos o apartamento. Estou morando num lugar bem menor agora. Tive que vender meu carro, minhas roupas de marca, tudo. Estou trabalhando de atendente numa loja. Ganho $15 por hora. Não estou te pedindo dinheiro. Já entendi que isso não vai acontecer. Só queria te dizer que agora eu entendo. Entendo o que é trabalhar duro. Entendo o que é ser invisível. Entendo o que é sentir que você deu tudo e ninguém reconhece. Eu sinto muito, mãe, de verdade. Não espero seu perdão. Só queria que você soubesse. Fernanda, eu li a carta 3 vezes. Não respondi. Mas também não joguei fora. Guardei numa gaveta. Talvez um dia, mas não hoje. Dezembro chegou com suas luzes de Natal e sua brisa mais fresca. A árvore que Helena decorou brilhava suavemente através das janelas da sala. As luzes brancas se refletiam na fonte de pedra do pátio. Eu estava sentada no jardim, no mesmo lugar onde Richard e eu tomávamos café todas as manhãs. O sol de Miami aqueceu meu rosto. Pensei na minha vida, na mulher que fui, na mulher que sou agora. Pensei em Richard, em Margaret, em meus filhos. E então, como se Richard estivesse ali comigo, ouvi sua voz na minha memória. Promete que vai viver? De verdade? Eu tinha prometido, e estava cumprindo. A Fundação Margaret e Richard Harrison já tinha ajudado 43 mulheres em poucas semanas. Mulheres que, como eu, tinham se sentido invisíveis, descartadas, sem valor. Mulheres que agora tinham apoio, dignidade, esperança. Uma delas, Rosa, tinha 65 anos. Os filhos dela a tinham deixado num asilo 3 anos antes e nunca mais voltaram para visitá-la. Quando chegou à fundação, mal falava. Tinha aquele olhar vazio que eu reconheci imediatamente, o mesmo que vi no meu próprio reflexo há 1 ano. Agora Rosa vivia num apartamento que a fundação ajudou a conseguir. Trabalhava como voluntária no escritório, ajudando outras mulheres que chegavam com suas histórias de abandono. A senhora me salvou a vida, ela me disse numa tarde. Não, respondi segurando a mão dela. Você se salvou. Eu só mostrei que você valia a pena. Quanto aos meus filhos, não voltei a ter notícias de Rodrigo. Nem quis ter. A carta de Fernanda continuava na gaveta. Às vezes eu a tirava e relia. Às vezes pensava em responder. Mas ainda não era a hora. Talvez um dia, se eu visse mudança genuína, não de meses, mas de anos, eu pudesse considerar uma conversa. Não uma reconciliação completa, mas uma conversa. Mas isso dependeria deles, de provarem através de ações e não de palavras que tinham realmente mudado. E eu tinha construído uma família nova, não de sangue, mas de escolha. Helena, que se tornou minha confidente e amiga. As mulheres da fundação, que me lembravam todos os dias por que esse trabalho importava. David Chen, meu assessor, que me tratava com paciência e respeito. Uma família escolhida. E essa família me preenchia mais do que a biológica jamais tinha preenchido. Naquela noite de dezembro, encontrei algo que Richard tinha escondido num dos livros da biblioteca. Era uma carta, endereçada a mim, datada de 3 dias antes de ele morrer. Abri com mãos tremendo e li: Minha querida Carmen, se você está lendo isso, significa que eu já parti, e espero que você tenha cumprido sua promessa de viver plenamente. Quero que saiba algo. Esses últimos meses com você foram os melhores dos meus últimos anos. Você me devolveu algo que eu pensei ter morrido junto com Margaret. A capacidade de sentir que eu importava para alguém. Não pelo meu dinheiro, não pelo meu sobrenome, mas por ser simplesmente eu. Te deixei minha fortuna não porque você precisasse dela, mas porque eu sabia que você usaria bem. Sabia que você não se tornaria alguém consumida pela ganância ou pela vaidade. Sabia que você encontraria uma maneira de transformar sua dor em propósito. E se seus filhos algum dia tentarem te procurar, lembre-se disto. Arrependimento verdadeiro se demonstra com ações, não com palavras.
Com mudança sustentada, não com promessas vazias. Não se deixe manipular pela culpa. Você não deve nada a eles. Mas se eles conseguirem te provar que realmente mudaram, você decide se quer dar uma chance. Porque esse é seu poder agora. Você decide. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por me ver. Obrigado por ser exatamente quem você é. Com todo o meu carinho. Richard. Chorei ao ler aquela carta. Chorei de gratidão. Chorei de amor. Chorei de tristeza por esse homem maravilhoso que já não estava aqui. Mas também sorri, porque as palavras dele confirmaram algo que eu já sabia. Eu tinha feito a escolha certa. Tinha tomado as decisões certas e estava vivendo a vida que merecia. Hoje é dezembro de 2024. Faz 14 meses desde aquela tarde terrível no aeroporto de Miami. Tenho 60 anos. Logo farei 61. E pela primeira vez na minha vida, não tenho medo de envelhecer. Porque agora sei que a idade não me tira valor. Pelo contrário, ela me deu valor. Aprendi tantas coisas este ano. Aprendi que família nem sempre é sangue. Aprendi que amor próprio não é egoísmo. Aprendi que estabelecer limites é um ato de sobrevivência, não de crueldade. Aprendi que às vezes a justiça não precisa de vingança, só precisa que a gente viva bem. Aprendi que 60 anos não é tarde demais para recomeçar. E aprendi que eu sou o suficiente. Sempre fui. Só precisava acreditar nisso. Se minha história chegar até você, quero que saiba de algo. Não importa quantos anos você tenha. Não importa quanto sofrimento já viveu. Não importa quem te abandonou ou te decepcionou. Você vale. Você merece respeito. Você merece amor genuíno. E nunca, nunca é tarde demais para reclamar sua dignidade. Eu fiz isso aos 60 anos, no chão de um aeroporto, quando um estranho me estendeu a mão e disse: "Confia em mim, eles vão se arrepender." E ele estava certo. Meus filhos se arrependeram. Não porque eu me vinguei, mas porque a vida ensinou a eles, do jeito mais duro, as lições que precisavam aprender. E eu encontrei algo muito mais valioso que o arrependimento deles. Encontrei minha paz, encontrei meu propósito, encontrei meu poder, encontrei a mim mesma. E esse é o final mais feliz que eu jamais poderia ter imaginado. Meu nome é Carmen Monteiro Harrison. Tenho 60 anos. E essa é a minha história. Uma história de perda, de dor, de traição. Mas, acima de tudo, uma história de renascimento.